Bom dia, sejam bem-vindos na nossa rotina da prosperidade. Hoje é o nosso último dia do devocional Conforto e Coragem. Foram 7 dias de leituras, para que a gente pudesse refletir a respeito, às vezes, algum projeto, algo novo que a gente gostaria de tirar ali do papel. Eu falo, às vezes a gente fica travada, em algumas coisas. Então, ele nos ajudou a refletir, a respeito desse chamado. Então, foram palavras para a gente romper limites do comodismo, ativar a nossa fé e caminhar com ousadia. Então, eram reflexões para a gente dar os primeiros passos rumo a vida abundante que Deus sonhou para nós. E hoje é o nosso 7º dia. E o título de hoje é Viva com Propósito. Ele traz aqui o Salmo, capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E a gente vai orar antes dessa leitura, que o Senhor possa tocar o nosso coração, falar conosco. Pode fechar seus olhos. Respira fundo. Expirar. Pai querido, muito obrigada por esta terça-feira. Obrigada por estarmos aqui, reunidas em Teu nome, em comunidade, entregando os nossos primeiros minutos do dia a Ti, buscando mais da palavra, buscando essa conexão. Pedimos que o Senhor fale conosco através dessa leitura, que nos direcione, nos dê sabedoria e que a gente possa estar alinhada, com a Tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Viva com propósito. Vede prudentemente como andais, remindo o tempo. Viver com propósito é não desperdiçar o tempo com medos, distrações ou desculpas. Quem sai da zona de conforto não faz por vaidade, mas porque reconhece que tem uma missão. Paulo enfrentou prisões, naufrágios e rejeições, mas nunca deixou de cumprir sua carreira. A produtividade no reino está ligada à obediência ao propósito. Sem propósito não há direção. Perdemos tempo, energia e identidade. Vivemos guiados por pressões externas e não por convicções internas vindas do céu. O vazio toma o lugar da realização. Mas quando entendemos que fomos criados por Deus para uma razão específica, tudo muda. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é projeto de Deus, não um rascunho, mas uma obra-prima, com tarefas e frutos específicos a cumprir nessa geração. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 18 diz: Onde não há visão, o povo perece. Muitos vivem ocupados, mas vazios. Trabalham, produzem, constroem, mas sem a clareza do porquê. E isso mina a alegria. Uma vida com propósito é guiada pelo céu e não por expectativas humanas. Paulo enfrentou prisões, naufrágios e rejeições, mas nunca deixou de cumprir sua carreira. Ele era impulsionado por um propósito eterno. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele diz: Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A produtividade no reino está diretamente ligada à obediência ao propósito.
Paulo não se distraía com o que era bom, mas focava no que era certo. O propósito nos protege da distração e da comparação. Como manter o foco no propósito? Reafirme diariamente sua identidade em Deus. Você não é definido pelo que faz, mas por quem te chamou. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Então ele dá aqui alguns passos para nos ajudar a manter o foco no propósito. O primeiro deles é: alimente sua visão com a palavra. A Bíblia é o mapa do nosso propósito. Em Salmos capítulo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Segundo, corte distrações e pesos desnecessários. Nem tudo que aparece no caminho é parte do teu chamado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. 3. Caminhe com pessoas que te lembrem do céu. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. E quarto e último, cultive uma vida de oração e sensibilidade espiritual. O propósito não se improvisa, ele se discerne em comunhão com o Espírito Santo. Então, primeiro, alimente sua visão com a palavra. Segundo, corte distrações e pesos desnecessários. Terceiro, caminhe com pessoas que te lembrem do céu. E quarto, cultive uma vida de oração e sensibilidade espiritual. Sair da zona de conforto é um processo espiritual, emocional e prático. Envolve obediência, coragem, fé e a decisão de confiar mais em Deus do que nos nossos medos. Foi isso que fez Abraão quando saiu da sua terra sem saber para onde iria. Foi isso que Maria fez ao acertar ser mãe do Salvador, mesmo sem entender todos os detalhes. Ao longo desses 7 dias, você começou uma jornada de ativação. Continue. A cada passo, fora do comodismo, você está mais próximo da plenitude do seu chamado. Deus te chama para viver o extraordinário. Responda com ousadia. Em Atos capítulo 13, versículo 36. Porque Davi, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Você também foi chamado para servir ao propósito de Deus na sua geração. Não viva por inércia, viva por missão. Senhor, nós queremos viver com intenção. Mostra-nos onde e como podemos frutificar mais para a tua glória. Que o nosso coração esteja afinado com o teu propósito eterno e que os nossos dias não sejam apenas vividos, mas cumpridos segundo o teu plano. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Sabemos que no nosso dia a dia o ambiente interfere muito, né? As pessoas que a gente tem à nossa volta, às vezes a gente precisa voltar e observar. Sabemos que quantas distrações, né? Às vezes o celular, uma televisão, enfim, coisas que tomam o nosso tempo e que ali às vezes a gente podia estar usando esse tempo para a gente refletir, para deixar, às vezes a gente precisa ficar até sem nada, né? Sem ouvir nada, sem ver nada, para que as nossas ideias venham, para que a gente tenha tempo mais de comunhão com o Senhor. Então, obrigada por nos ajudar a enxergar, né, esses pontos de melhoria que a gente precisa fazer, que esse devocional seja apenas o início, né, para nos despertar para algo novo, para o nosso propósito. E às vezes as pessoas, né, se questionam a respeito de qual é o propósito, e aqui falou: alimente a sua visão com a palavra. A Bíblia é o mapa do nosso propósito.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, todas as respostas estão aqui. A gente precisa estar de coração aberto, buscar essa intimidade diária, ficar em silêncio para ouvir a voz do Senhor, né? Toda a resposta está dentro de nós, porque Deus habita dentro de nós, né? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, a gente pode acessar isso a qualquer momento. Então, só temos motivos para te agradecer pela tua palavra, por este devocional que encerra hoje, né? Esses 7 dias. Já vamos orar para que ele nos direcione para o próximo, né? A gente tem aqui as palavras diárias, né? O versículo, mas eu vejo que esses planos que a gente faz, eles tocam mais profundo o nosso coração, nos direcionando. Então, que o Senhor possa nos direcionar para um próximo plano, né? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Respira fundo mais uma vez. Deixe a tensão que você está carregando ir embora. Permita-se simplesmente estar com Deus. Em João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é espírito. Os que adoram a Deus têm que adorá-lo em espírito e em verdade. Como você pode adorar o Senhor hoje, né? Louvar Ele, agradecer por Ele ser santo, misericordioso, fiel, justo, amoroso. Agradecer pela sua vida, trabalho, família. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode agradecer ao Senhor agora. Pai querido, além de te agradecer pela nossa vida, por essa palavra, também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por às vezes ficar ali na zona de conforto, por às vezes saber que coisas estão tirando a nossa atenção, nos distraindo e não fazer nada a respeito disso. Então, que o Senhor nos perdoe e nos ajude, né? Olhar para isso com atenção, com carinho, para que a gente possa melhorar. Também queremos perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Se às vezes você está com alguma mágoa no seu coração, né? Coloca aos pés da cruz. A gente só consegue seguir quando a gente entrega para o Senhor as nossas dores. Então, que o Senhor possa nos ajudar a livrar toda mágoa, né? Todo ressentimento no nosso coração. Que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora queremos orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio para que a gente possa profetizar, para que a gente possa declarar, para que a gente possa orar de maneira intencional para a vida das pessoas que a gente ama. Vamos fazer isso agora.
E agora a gente vai orar por nós. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, diz: Minha alma disse: Ó Senhor, é tudo o que tenho e necessito. Por isso sempre terei esperança nele. Qual o significado de colocar a sua esperança em Deus? Converse com ele agora sobre o que está na sua mente, sobre os seus medos, sobre os seus desejos, seus projetos, seu ambiente, sobre as distrações que você precisa eliminar. Vou ficar em silêncio para que a gente possa orar, entregando a nossa vida ao Senhor agora. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos direcionar. Obrigada por ter a possibilidade de te entregar a nossa vida. Eu queria ficar mais tempo aqui conversando com ele. Não sei se você teve esse sentimento, mas assim que terminar o devocional, você pode continuar na presença do Senhor, orando, entregando a sua vida, ficando em silêncio para poder ouvir ele, né? Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos entregar a ti esse novo dia, essa terça-feira que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, nos dando sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios que virão. Eu declaro que hoje será um dia abençoado, cheio de oportunidade, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que tem planos maiores e melhores para a nossa vida, Pai. Nós escolhemos ter uma atitude de fé e gratidão, mesmo em meio às incertezas. Que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Que o Senhor possa renovar nossa mente, fortalecer o nosso coração, nos sustentar com a tua graça. Que a tua presença nos acompanhe em cada decisão, em cada momento. E que o teu agir sobrenatural traga transformação e plenitude. Confiamos em ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, ainda farás. Que esse dia seja para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha um lindo dia, uma abençoada terça-feira. Fique com Deus e nos vemos amanhã.